E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aí que eu vou gravar. E nesse vídeo, minha intenção é gravar ele por extenso, tipo, sem cortes ou sem edição, mas sim falar sobre muitos temas em um tempo assim mais livre, né? Mais longo. Eu espero aqui gravar por 1 hora, enquanto a gente conversa, enquanto a gente fala de forma mais descontraída, mais tranquila. E só que a bateria do meu celular ela só tá com. Bateria não, o espaço. Meu celular só tá com 40%. 40% não, com 40 minutos. Mas é tempo suficiente aqui para falar, pra gente conversar um pouco sobre as coisas que eu listei aqui no meu caderno para poder a gente explicar algumas coisas sobre a atualidade, algumas coisas sobre o início desse canal. Então, eu ia falar aqui sobre como eu comecei a gravar, né? Como eu tive a ideia de criar esse canal no YouTube para poder, de certa forma, ensinar ou de simplesmente compartilhar aquilo que eu já, um conhecimento que eu já, de certa forma, já tinha, que eu sempre gostei muito de ler e de aprender de forma geral. E quando eu decidi fazer a faculdade de filosofia, me veio, ao mesmo tempo, veio a ideia de eu criar um canal e assim já começar a praticar o ensino, ou então, como já era aquela minha, como já ia ser a área, né, que eu estava planejando atuar, que era de ensino, então eu já podia começar aos poucos. Então acho que não faz mais ou menos, vai completar 3 meses, eu acho. Eu não sei a data certa, né, a data correta de quando eu criei esse canal ou quando eu criei o Instagram, para poder já começar a compartilhar essas coisas. Mas eu acho que são quase 2 meses. O canal tem mais tempo que o Instagram. O Instagram é o Experiência do Pensamento. E esse nome foi inspirado em um livro que eu foi o livro que foi o livro que eu comecei a ler filosofia. Foi o primeiro livro, era um livro da escola, do ensino médio, e foi o primeiro livro de filosofia que eu comecei a ler, que eu tive esse contato e gostei mais sobre esse tema. Então aqui, vamos lá, vamos continuar. Sim, e eu também comecei a postar os pedais que eu fazia. Gosto muito de pedalar, de praticar esporte. E eu vi que eu tinha muita gravação dos pedais que eu já tinha feito, pedalar há quase 3 anos que eu já tenho esse hábito de pedalar fim de semana. E que eu nunca tinha gravado muito conteúdo durante os pedais. E eu comecei a gravar com o intuito de postar. Então eu já postei alguns, que não estão muito bons, né? Porque de certa forma eu estou aprendendo. Tudo isso é um aprendizado de mexer com o YouTube, edição de vídeo, áudio. Tudo isso são coisas novas, né? Para quem não tinha costume de usar essa plataforma que é o YouTube. Eu estou tendo a ideia de também fazer vídeos sobre atualidades, né? Sobre temas, notícias que do dia a dia, assuntos mais relevantes, né? Que de certa forma impacta todo mundo. Todo mundo todo dia recebe notícias, né? Então isso é uma forma
tá sempre tendo conteúdo filosófico para estar comentando, para estar, de certa forma, tirando uma lição proveitosa e se mantendo mais informado, né? Com isso, até bom tá sendo bom para mim por um lado, que eu não me mantinha muito atualizado sobre as notícias, né? Assistia pouco jornal, essas coisas. E agora que eu estou tentando comentar e explicar as notícias, eu estou conseguindo acompanhar mais, estou conseguindo me manter mais informado. Então eu estou muito animado para poder fazer vídeos e comentar assuntos, notícias atuais, acontecimentos mais relevantes, né? E entre essas coisas que aconteceram recentemente, né? Talvez não tão recente, tipo, deve ter acontecido semana passada, não estou muito atualizado sobre isso, foi a questão da Venezuela, em que teve eleições, só que o presidente Maduro, ele não quis aceitar o resultado daquela eleição, né? Então, eu pensando um pouco sobre isso, sobre a Venezuela, sobre o que é um Estado, sobre o que é um governo ditatorial e totalitário, eu fui pesquisar sobre quanto tempo o presidente Maduro está no poder, e são cerca de 11 anos, se não me falha a memória. Então, durante 11 anos, ele se mantém de forma injusta, né, no governo, e quando ele faz eleições, ele não é com o intuito de que ele ceda o posto dele de presidente a outro candidato. Porque na mentalidade de um ditador, não tem espaço para que haja oposição ou que haja outros candidatos. Quando ele faz uma eleição dessa, é simplesmente com a intenção de fazer parecer que há uma democracia no país, sendo que não há. Então, é simplesmente um teatro, ou, ou uma história de mentira que ele tenta contar de que há eleições justas e democráticas no país dele. Então, quando eu vejo essas notícias e o estado que a Venezuela está, fica difícil da gente encontrar uma solução e saber o que deve ser feito numa situação daquela. Porque é um país que está quase em guerra civil, porque a população já não, já não apoia o governo, e que parece, pelos vídeos que apareceram na internet, parece mesmo uma situação de revolta, né, do povo. E ao mesmo tempo o governo ele tem muito poder militar nas mãos, né? Então, então eu torço muito para que a Venezuela consiga melhorar e consiga vir governos competentes e justos e que possam melhorar a situação desse país. Outra coisa que eu vi também era que o governo do antecessor de Maduro, que foi Hugo Chávez, ele ficou no poder durante aproximadamente 14 anos. Acho que era isso mesmo. Então, são quase 25 anos em que a Venezuela não tem democracia e quem governa é uma ditadura, né? Vamos lá ver outro tema.
Outra notícia que eu vi ontem no jornal foi que em 10 de setembro, próximo mês, vai ter um debate do Donald Trump com, com a ex-vice do Biden, né, a Kamala. E a eleição dos Estados Unidos é algo muito relevante, né, para o cenário global, para as políticas dos outros países, dos outros países. E algo que é muito importante se acompanhar, porque os dois candidatos têm visões diferentes sobre política externa e a situação dos conflitos, né, que está tendo no mundo é muito delicada, porque há vários conflitos em vários países, tipo como Ucrânia, como Oriente Médio. Tem a questão de Taiwan também, que tem muita tensão naquela área e de que está completamente ligada às influências dos Estados Unidos sobre esses temas. E as eleições dos Estados Unidos, desse ano, dessa edição, elas vêm sendo bem diferentes, pode-se dizer, com tudo que aconteceu com Trump, com o candidato, que era o Biden, que desistiu da candidatura e agora está a vice dele. E está muito competitivo, né? Tipo, o jogo está incerto. Pode ser que o Trump vença ou que a Kamala ganhe também. Outra notícia que eu também vi recentemente foi que a Ucrânia ela fez um ataque ao território russo, um território que era na fronteira da Rússia, mas que já era território russo, e que isso mostra como o conflito, ele, de certa forma, ele está escalando, né? Está progredindo para uma tensão maior. Eu lembro de ter visto, se não me falha a memória, um geopolítico, professor, dizendo que o conflito ele tende a se escalar com o passar do tempo, né? Talvez a longo tempo, porque não se vê o Putin ele recuando as decisões que ele fez, que foi de invadir a Ucrânia. E a gente pode ver que cada vez ele busca mais alianças com Coreia do Norte, com China, e que isso vai criando um eixo, vai criando um bloco, né, contra o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e que isso cada vez se torna mais sólido, né, um estado de competição, de guerra entre dois blocos ou dois países liderando outros países, né, nessa guerra. Isso me lembra muito a época da Guerra Fria, né, que tinha Estados Unidos e União Soviética, ambos países ambos países com ideologias diferentes e que buscavam competir de todas as formas, tanto econômica como cultural, para se mostrar quem era o melhor país, né? Quem tem a melhor visão de mundo. E atualmente isso parece muito semelhante. Se a gente for observar para o cenário político atual e global. Algo que também está acontecendo recentemente é as Olimpíadas, né? Estava vendo os países que têm mais medalhas de ouro nas Olimpíadas, ou mais medalhas em geral. E em primeiro, se não me falha a memória, é os Estados Unidos. E o que está em segundo é a China. Se a gente for olhar, Estados Unidos e China são as duas maiores potências econômicas, né, que existem no mundo.
e que competem entre si. E aí é porque nos Estados Unidos há vários esportes, né? Eu vi uma vez que existe uma estratégia política de todos os dias transmitir um esporte diferente na televisão, para que assim tenha muito entretenimento para a sociedade. Porque se trata de um país muito grande, né, com proporções continentais, ficaria difícil, talvez, um único esporte servir de entretenimento para toda uma população tão grande como a dos Estados Unidos. Então lá tem esportes variados, né? Acho que no Brasil, tirando como exemplo, só tem o futebol, né, que é mais popular. Lá vai ter o futebol americano, vai ter o beisebol, vai ter o hóquei. Então é uma diversidade muito grande sobre esporte. E como essa cultura é muito firme e muito popular, talvez isso se expanda para os esportes olímpicos, ou então isso seja resultado de uma cultura, de uma estratégia escolar, né? Porque lá o esporte escolar e universitário também é muito popular, muito praticado. E ontem eu acompanhei um pouco do debate para prefeito de São Paulo, um debate muito relevante também, porque São Paulo é a maior cidade da América do Sul, né? Uma cidade com maior população. E é óbvio que isso também vai ter muita relevância política para o cenário tanto da América do Sul como do Brasil. O que se elege para prefeito de São Paulo, ela ganha muita visão, né, no cenário nacional. Então alguém que tenha como plano ser presidente do Brasil, ele vai buscar primeiro ser prefeito de São Paulo com uma forma de subir nos degraus, né, até alcançar a presidência. Ou então outros cargos mais influentes na política. E algo que eu observei pelo pouco tempo que eu assisti, pelos poucos minutos que eu assisti ontem o debate, estava se falando muito sobre o transporte público. E para uma cidade imensa como São Paulo, isso deve ser o que possa definir bastante o rumo das eleições. Bom, eu acho que é isso só. Eu fiz isso aqui no improviso, porque eu tive essa ideia ontem à noite. Então, assim que eu tive essa ideia, eu já tentei fazer um rascunho aqui bem rápido e pesquisar sobre esses temas que eu ia falar. E, bom, talvez não tenha ficado tão bom como um vídeo ou mais planejado, mais profundo, né? Mas a minha intenção é essa, fazer vídeos assim, mais tranquilos, de certa forma. E é isso aí. Mais temas surgirão, mais assuntos também. Eu espero explicar eles de forma melhor, mais clara do que eu expliquei hoje. Valeu, pessoal. Até mais.